Graças a Deus, amém? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que esse maravilhoso amor que nós temos sentido aqui nessa manhã, que a graça salvadora do nosso Senhor, e que o Espírito de Deus esteja sobre todos nós nessa manhã, e que Ele venha falar, porque nós queremos ouvi-lo, amém? Em nome de Jesus, que o falar do Senhor seja na medida daquilo que nós precisamos, e eu convido você comigo a ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos do capítulo 19. Um trecho conhecido, importante. A vista cada vez mais curta. Glória a Deus. Encontraram, hein? Capítulo 19. A palavra do nosso Deus diz assim: Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a murmurar: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho de Deus, o Filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Senta no teu lugar, em nome de Jesus, com alegria, como se deve. Mas eu quero começar com um breve testemunho dessa semana. Eu estava, quinta-feira, conversando com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, e era alguém que parecia muito bem de vida, alguém rico, e era alguém que tinha algum conhecimento do Senhor, porque nas suas palavras ele deixou claro, e ele falou isso, que uma das maiores preocupações da sua vida era sobre a importância de levar os seus filhos para a igreja. E ele era pai de um casal de 9 e 13 anos de idade, era pai de 2 praticamente crianças, e ele confessou o quanto no coração dele o mundo anda estranho, o quanto anda difícil, é muita internet, e ele se sentia meio perdido. Ele não sabia, porque ele tentava ser amigo dos seus filhos, ou se ele deveria ser aquilo que o pai dele foi com ele, alguém que sabia ser firme e dizer não, e por isso ele estava aflito. E ele disse: os meus filhos não querem mais para a igreja. Isso para ele era horrível, ele sofria com isso, e pior, porque ele reconheceu que como os filhos rejeitavam ir para a igreja, eles, os pais, também achavam e acabavam não indo, e aí ninguém ia. E ele me disseram tudo isso, e eu lembro que disse para ele do quanto era importante que os filhos tivessem um lugar seguro para correr quando o mundo caísse, né? Porque ele iria cair. E era muito importante que os filhos tivessem, por isso era fundamental que os pais fossem referências de Deus na vida dos seus filhos, ou seja, eles tinham que fazer a parte dele. E aí vem a agonia, porque a agonia dele foi: mas está tão difícil achar um lugar, né? Está tão difícil achar um lugar, e ele mora em Alphaville, né? E aí, ali, parece que ele conhecia bastante ali, conhecia toda a trupe de Alphaville, não sei se você conhece, começando pelo tal do Pablo Marçal, né, que eu já falei dele aqui, mas ele me disse que ele tinha ouvido do mesmo, o tal do Marçal, que ele estava muito incomodado, ele estava quase desorientado, porque tinha um sujeito que construiu na rua dele uma casa maior e melhor que a dele. E aí, ele disse: eu não admito que alguém tenha uma casa maior e melhor que a minha na minha rua, eu tenho que mudar daqui. Triste demais isso, né, gente?
Triste demais o que estão fazendo usando o nome do Senhor, né? Mas o meu interlocutor disse que, como para ele achava inadmissível ver alguém usando a palavra de Deus para ganhar um dinheiro que só servia para comprar mansão em Alphaville. Ele falou do incômodo dele, que ele não achava isso certo. Mas enfim, eu estimulei ele a não desistir, eu insisti ele a procurar um lugar, mas a questão é sempre a mesma, ela volta. Está difícil achar um lugar em que o Evangelho é pregado de verdade. Está difícil, e no mesmo instante o Espírito de Deus me levou e me encheu e me lembrou daquilo que nós temos ouvido aqui, por exemplo, do privilégio que nós temos de poder, você já ouviu isso aqui hoje, receber o Senhor na nossa vida neste lugar e usufruir do Evangelho, sendo nos dado de graça, pela graça de Deus, porque eu não sei se você sabe, tudo que Deus faz, Ele faz pela graça, e o que nós recebemos neste lugar aqui é fruto da graça de Deus. Mas isso também às vezes é um problema, sabe por quê? Porque o ser humano, infelizmente, gosta de dar valor àquilo que ele paga, e a gente não valoriza muito aquilo que a gente recebe de graça, né? E por isso mesmo o Espírito me constrangeu, e eu queria dizer para você nessa manhã, eu não posso prosseguir sem lembrar aquilo que ele nos falou com tanta força, quarta-feira, que você já ouviu aqui hoje, de Efésios 5, que nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor tem dado, porque os dias são, nós não podemos, repita comigo, não podemos deixar de aproveitar ao máximo, repita, ao máximo, cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Isso é muito importante, porque os dias são maus. A pessoa que eu conversei tinha consciência disso, porque ele disse que os tempos estavam estranhos, e o Evangelho vem dizer que os dias são maus, e por isso, você sabe, o primordial para enfrentar esses dias estranhos e maus, o que nós precisamos? Obedecer a palavra, e aproveitar ao máximo, e como você já ouviu aqui, não perder cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, porque Ele tem nos dado, sim ou não? É muito importante que você não perca isso. Há umas semanas atrás, eu lembro que o Senhor nos falou que Deus não vai fazer as coisas do nosso lugar, você lembra disso? Porque, com essa questão, por isso Ele vem sempre, e Ele faz o quê? Ele é oportunidade. Deus não toma decisão no teu lugar, Ele te dá a oportunidade de você decidir pelo que você quer. Ele é a oportunidade de transformação de vida, e por isso essa questão é tão importante. Deus não obriga ninguém, Deus não se enfia goela abaixo de ninguém, sendo você quem seja. Ele respeitosamente vem e se coloca como uma oportunidade. Se você, porque a palavra é: se você quiser me seguir, se você quiser mudar de vida, se você quer, percebe um amor respeitoso aqui? Ele é essa oportunidade para quem quiser. Mas veja, como você também já ouviu aqui, o que adianta o Senhor vir e ser uma oportunidade de vida nova, uma oportunidade de transformação de tudo que nós vivemos, se nós não aproveitamos ao máximo as oportunidades que o Senhor tem dado? O que adianta? Essa é uma questão posta. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante a gente estar atento, como a Thalita disse aqui, porque o Senhor tem vindo em nossas vidas. Tem vindo ou não tem? O Senhor tem estado, e quando Ele vem, uma maravilhosa oportunidade é aberta para que todas as coisas sejam diferentes, para que a gente possa escolher, para que a gente não seja acorrentado e não ter a possibilidade de ter uma opção, uma escolha na vida, porque o que o mundo faz é isso, ele tira de você a opção de escolher. E quando o Senhor chega, Ele quer que você possa escolher. Então eu queria dizer para você, nunca fique desatento diante da presença, diante da palavra do Senhor, porque ela é essa oportunidade maravilhosa. Então, eu, como recebi aqui semana passada uma oração, e essa oração foi assim, pedindo para Deus, para o pastor ficar esperto. Eu recebi a oração e eu quero estar esperto. Aliás, eu quero estar esperto e desperto, porque assim como oraram para eu ficar esperto, quarta-feira eu ouvi que eu tenho que despertar, não é? Desperta tu que dormes, porque oportunidade perdida pode ser que não volte. E eu hoje já tive a oportunidade aqui de receber louvores que me encheram de um tanto, que eu fiquei, parece que eu explodi. Eu recebi aqui oportunidades e palavras que já me encheram de uma maneira nessa manhã maravilhosa. Eu já fui plenamente preenchido pelo Senhor nessa manhã, e eu não posso perder, porque talvez não volte. Então, oportunidade nunca pode ser desperdiçada, jamais em nossa vida. Você crê nisso? Se não crê, eu quero que você observe o Evangelho que nós lemos juntos hoje. Presta atenção nisso que eu li. Veja se isso não é um fato.
É um texto clássico da igreja evangélica, é um texto que todo mundo já ouviu falar ou conhece, todo mundo já, de alguma forma, parece que já ouviu uma meditação. Mas me diga se não é isso. Jesus está chegando no fim daquela viagem que ele começou no capítulo 9. Foram 10 capítulos de viagem. Ele está chegando no final dela aqui, porque ele está chegando em Jerusalém. Ele está perto, ele está a 30 quilômetros de Jerusalém, ele está perto da cruz. Ele chega em uma cidade chamada Jericó. E só para você entender aqui, para você fazer essa viagem do norte, a Galiléia onde Jesus tinha o seu ministério, ela lá no norte. Para você sair lá de cima e ir para o sul, para Judá, onde está Jerusalém, você podia fazer isso de 3 maneiras. Você poderia descer e ir pelo litoral, beirando o mar Mediterrâneo. E essa viagem feita beirando o mar, que a Bíblia chama do caminho do mar, a história chama da estrada real, era uma viagem gostosa até, por quê? No nível do mar é plano, não tem montanha, não tem sobe e desce, é plano. Tinha até uma brisa do mar ajudando a caminhada, mas ela era muito longa, ela era mais penosa porque era mais complicada. Tinha uma segunda opção, que era você ir pelo centro do país, e no centro do país tem uma cadeia de montanhas, passa pela região da Samaria, mas é uma viagem mais curta, entretanto muito mais penosa, por quê? São montanhas, tem poucas estradas, é mais seco, não tem brisa, não tem água, não tem nada. É uma viagem mais curta, mas muito mais penosa ao centro ali, que poderia ser feita essa viagem. Uma terceira opção é ir pelo outro lado do país, pelo lado esquerdo, que é pelo Vale do Rio Jordão. À esquerda corria o Rio Jordão de cima a baixo, desde a montanha lá de cima até o final. Descia o Rio Jordão e ele desembocava no Mar Morto. Então você poderia viajar pelo Vale do Jordão, muito melhor, porque arborizado em volta do rio, a água fresca ali do teu lado, então era uma viagem mais tranquila, uma viagem não muito difícil, e me parece que é essa que Jesus optou. É assim que ele está descendo, é essa a sua viagem. E quando você desce pelo Vale do Jordão, você desemboca no Mar Morto, ali uma região mais ao sul, na direção do deserto da Judéia, que tem o Mar Morto. E nessa direção, à direita, está Jerusalém. 30 quilômetros mais ou menos. Só que o Mar Morto tem uma depressão lá de 600 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém, 400 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está a 600 acima, então é uma serra que você tem que subir, de mais ou menos 1.000 metros de altitude, em 30 quilômetros, muito pior que a Serra de Santos. Então você está ali, na direção, você sobe a serra. No pé dessa serra tem uma cidade chamada Jericó. Percebe aqui a geografia? O que Jesus está empreendendo? Tem essa cidade chamada Jericó. Todo mundo que viajava de cima para baixo, pelo Vale do Jordão, chegava em dado momento ali em Jericó. Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras, perto do Rio Jordão, um lugar bacana. Chegava ali e pousava, descansava para subir a serra e chegar em Jerusalém. Os viajantes, os comerciantes que faziam a rota, também faziam essa viagem por ali. Quando Jesus chega em Jericó, Lucas 18... diz que ele teve aquele encontro com um cego chamado Bartimeu. Quem conhece essa história? Todo mundo conhece? O cego chamado Bartimeu, um cego que queria ver. Capítulo 18. E aqui no 19, versículo 1, diz que Jesus então passou pelo cego Bartimeu e entrou em Jerusalém. Ele já estava entrando na cidade, atravessando a cidade, e ele teve um encontro com um homem chamado Zaqueu, um publicano que queria muito vê-lo. Então, um cego que queria ver e um publicano que queria muito ver Jesus, e os dois eram excluídos. Os dois incomodavam o povo. Bartimeu incomodava o povo gritando igual um louco: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi. Incomodava o povo. E o publicano incomodava o povo com seus impostos, com a sua cobrança. Os dois incomodavam o povo, mas os dois são acolhidos por Jesus, cada um ao seu modo. Esse é o momento do Evangelho. O publicano era alguém que cobrava um imposto público. E só para você entender, ele cobrava imposto, sobretudo, sobre a circulação de mercadorias. Então perceba aqui, porque a cidade de Jericó é perfeita para você ter um posto de coleta. Porque passavam muitos viajantes ali, por isso que eu estou dizendo para você. Era rota. Quem vinha, por exemplo, lá da Mesopotâmia, da Síria, do norte, e fosse para Jerusalém vender as suas mercadorias, que era um grande centro, quem fosse para o Egito, por exemplo, fazia essa viagem e passava por Jericó. E ali tinha uma cancela, cobrava impostos, era uma passagem. Todo mundo que ia vender as suas mercadorias precisava parar e pagar os seus impostos. Um lugar maravilhoso para cobrar imposto. Um lugar perfeito para cobrar imposto. Zaqueu era o chefe dos publicanos de Jericó. Percebe? Ele comandava uma equipe de coletores, ele reunia todo o faturamento daquele lugar, ele separava uma boa parte para ele, mandava para Roma o que Roma pediu.
cobrar o que é de Roma, e o resto, uma boa parte ficava com ele. Por isso Zaqueu enriqueceu e muito, ficou muito rico. E ele, mais do que dinheiro, sabe o que ele tinha nessa vida? Rejeição e ódio do seu povo. Era detestado. Em Mateus 21, 31, cobrador de impostos aparece na mesma categoria das prostitutas. É comparado. Você vê como era a rejeição, como era horrível. O seu trabalho, o povo entendia, colocava ele em contato com dinheiro e com produtos que eram tocados e manipulados por gente impura. Os romanos, gente de origem impura, esse dinheiro de gente que não serve para o Senhor. E ele mexia com isso. Quer dizer, desse modo, além de odiado pela população, devido àquela questão de ter que recolher imposto dos dominadores que empobreciam o povo, ele também era religiosamente excluído, porque toda a impureza de alguém que tinha contato com tributos contaminados, coisa que não é de Deus. Esse é o homem, odiado, impuro, pecador. O Evangelho diz que Jesus ia passando por Jericó. Zaqueu queria muito ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus, mas tinha uma multidão junto com Jesus. E ele tinha um problema, porque além de querer muito e ter aquela multidão, ele era baixinho. Coitado dos baixinhos. Coitado nada. Desafio, né, Paloma? Maravilhoso. Ele queria muito, mas ele era baixinho. E o que ele fez? Jesus vinha com a multidão, ele saiu correndo na frente. Correndo, diz o texto, correndo. Achou uma árvore, uma figueira brava, que é uma árvore grande. Subiu nela. E lá de cima ele falou, quero ver quem é baixinho agora. Lá de cima ele ficou ali, esperando a multidão vir, esperando Jesus passar. Querido, é muita vontade de ver o Senhor, sim ou não? E você precisa entender porque eu digo que é muita vontade, porque aqui existem duas coisas que ele fez, que para o contexto da sociedade então, causava muita desonra para um homem de verdade. Um homem mesmo, sério, um judeu sério, isso aqui desonrava ele, principalmente um chefe desse, um líder com tanta grana, rico. Ele não podia, ele correu, ele subiu uma árvore, isso para eles era coisa de moleque. Um homem não faz isso. O homem não se dá isso. Um judeu na posição dele jamais correria, muito menos treparia em uma árvore. Por isso, essa atitude demonstra para nós que esse homem rico não estava fechado em sua riqueza. Existia algo mais. Zaqueu queria algo mais. Ele fez o que o judeu adulto não faz. Por quê? Porque ele não estava nem aí para a opinião dos outros. Algo mais importante estava movendo o seu coração neste momento. Ele precisava ver Jesus. Eu preciso disso. Eu preciso muito disso. Independente do que seja, presta atenção, a atitude dele mostra que no íntimo dele, no seu interior, ele buscava um sentido maior para a sua vida, maior do que aquilo que ele tinha, e tanto que ele se expõe ao ridículo diante de todo mundo. Ele se expõe ao ridículo, ele não se importa. Por quê? Algo dentro dele clamava, ele precisava de algo mais de tudo que ele já tinha. E aqui presta atenção, eu chamo tua atenção, porque neste momento, um Zaqueu rico, um homem de posses, mas que aparentemente sentia falta de algo, aparentemente estava sendo desafiado, e por isso ele queria muito ver Jesus. E esse homem está diante de quê? Está diante do quê? De uma oportunidade. Aliás, de uma rica oportunidade. E esse homem, presta atenção aqui, revela isso que eu estou dizendo a você. Sabe por quê? Porque ele não perdeu a sua oportunidade. Eu quero que você se atente para isso. Diga-se de passagem, possivelmente, não, com certeza, a última oportunidade. Por quê? Porque Jesus está indo para Jerusalém fazer o quê? Morrer. Então provavelmente Jesus iria morrer em Jerusalém, e Zaqueu nunca mais teria aquele momento sublime com o Senhor. Aquela era a única dele, e ele não iria, por isso ele não perdeu. Ele aproveitou ao máximo a oportunidade de ver Jesus, e não seriam as suas limitações pessoais, não seria, por exemplo, as suas limitações, não seria ele mesmo, o seu tamanho, os religiosos, não seria a multidão, não seria os dedos apontados, não tentando impedir, julgando. Nada nesse mundo faria Zaqueu perder a sua oportunidade. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui precisa nos ensinar. Eu estou falando com um povo que vive diante do Senhor e tem recebido diariamente oportunidades de verem as coisas transformadas em sua vida, seja elas quais forem. Mas presta atenção, essa oportunidade dada não pode ser perdida. O baixinho em cima da árvore, ele não gritou, ei Jesus, ele não fez nada, ele nem acenou, ele não, eu estou aqui, ele não fez nada. Por quê? Tudo que ele queria era ver. Eu não sei se tem alguém aqui querendo ver. Às vezes eu venho para a igreja e falo, Jesus, eu preciso te ver hoje. Tudo que ele queria era ver.
Mas você entende como o evangelho é belo, como o evangelho é maravilhoso? Porque diz que Zaqueu queria tanto ver, mas na verdade tinha alguém que queria muito mais ver ele, porque foi Jesus quem viu ele primeiro. E por isso, querido, é tão importante você não ficar despercebido, porque tudo que nós fazemos em direção ao Senhor tem uma resposta. Todo passo que você dá em direção ao Senhor, Ele tem uma resposta para você. Presta atenção aqui, meu irmão. Jesus se aproxima, e Ele vai andando, e chegando perto, o homem está lá em cima da árvore, não sei aonde. Chegando perto de onde Zaqueu estava, o Senhor não perguntou nada para ele. O Senhor não exigiu nada. O Senhor simplesmente olhou para cima e falou o quê? Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu tenho que ficar na tua casa. Glória a Deus. Observe que lindo. O Senhor chama ele pelo nome. Significa que o Senhor sabia. O Senhor sabia quem ele era. O Senhor conhecia a intenção do seu coração. E eu acho isso um privilégio. O Senhor não. E a ordem foi desça, porque sem descer, sem arrependimento, sem sair do salto, meu irmão, não tem jeito. E por isso é desça, mas desça depressa. Sabe por quê? Porque o Senhor tem pressa em salvar. O Senhor não quer perder tempo, não. O Senhor é Deus e Ele quer vir para salvar, e depressa. Esse é o teu Deus em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. E Zaqueu fez o quê? Desceu muito mais do que depressa. Eu acho que deu um pulo, sei lá. Ele acha que nem desceu, pulou lá de cima e recebeu Jesus em sua casa, diz a Bíblia. Olha que texto. E o texto diz que recebeu ainda com muita alegria. Não recebeu assim, não, vem cá Jesus, nós vamos jantar. Não, vem cá Jesus. Glória a Deus, obrigado. Senhor, vem aqui. Imagina alguém esfuziante, alegre por receber o Senhor. E aqui o texto diz mais que quem estava feliz era ele, mas ele era o único feliz. Por quê? Porque o texto diz, todos murmuraram. Todos murmuraram, falando, foi hospedar na casa desse pecador? Hein, profeta? Foi se hospedar na casa de um pecador. Lucas salienta aqui que todos murmuraram. Significa que estava ficando difícil. Jesus parece estar começando a ficar sozinho nesse seu projeto de salvar os excluídos. E eu fico pensando aqui que eles deviam estar murmurando e falando de Jesus, a mesma coisa que eu já ouvi da minha pessoa, que só quis ficar na casa dele porque gosta de ficar com gente rica, né? Jesus aqui, presta atenção, Ele não está nem aí para crítica. O Senhor está se lixando para esse povo que fica murmurando. E aí o Senhor vai para a casa de Zaqueu, Ele vai para a casa daquele homem, de tudo que eu já te falei, e Ele não pede nada. A única coisa que o Senhor pediu, vem que eu quero pousar na tua casa. Ele só pede pouso. Ele chega lá, Ele pregou um sermão? Não. Ele repreendeu Zaqueu? Não. Querido, a Bíblia diz que ele nem orou, eu não sei. O que ele fez? Nada, ele não fez nada. Mas presta atenção assim, ele não fez nada, mas mesmo assim tudo mudou. E você sabe por que tudo mudou? Aqui é o grande problema de Zaqueu. Tudo mudou, porque basta a presença do Senhor em nossa vida, que o Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar, glória a Deus. Basta a presença dele. E quando o Espírito Santo de Deus trabalha, você sabe que sobra constrangimento aqui dentro, meu irmão. Basta o Espírito Santo de Deus se aproximar, que a gente se constrange na presença dele, em nome de Jesus. O Espírito da verdade começa a revelar toda a verdade. E por isso Jesus, não tendo pedido nada, Zaqueu se levantou todo constrangido na mesa em sua casa e falou, olha Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e de quem eu extorqui alguma coisa eu restituo 4 vezes mais. Jesus pediu, mas o Espírito Santo de Deus estava ali. A presença dele habilitou o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, ele não fica falando, ele entra aqui dentro, ele fala, cara, está errado, meu irmão. Ele entra aqui dentro e fala, para de fazer isso porque isso não está certo. Eu não tenho isso para você, o que eu tenho é muito mais. O Espírito Santo de Deus entra e ele estava produzindo conversão nesse homem, em nome de Jesus. E na presença de Jesus, você sabe o que acontece? Isso, constrangimento com a velha vida. Esse é o meu testemunho de conversão. Quando você se rende, você aceita o Senhor, o Espírito vem, o constrangimento que começa de cara é o que? Isso que você era não serve mais, hein, cara? Agora que você veio, a velha vida vai ficar para trás. Presta atenção. Inclusive aqui, restituir 4 vezes mais, não é à toa, mas é algo que ia além do que a lei mandava. Só para você entender, a lei de Moisés, lá no Êxodo, por exemplo, capítulo 22, diz que quando alguém tirasse algum dinheiro ou qualquer outro bem de outro indevidamente, a lei mandava ele restituir em dobro. Já que você tomou algo que não devia, tem que restituir em dobro. Mas aqui eu disse que vai restituir não em dobro, 4 vezes mais. Ele está indo além do que a lei mandava.
Percebe que ele diz isso? E mais, porque dar metade dos seus bens ao próprio, nem a lei mandava, isso não está nos planos, isso não estava no script. Mas sabe por quê, querido? Sabe o que é isso aqui? A presença de Jesus foi tão poderosa, o Espírito Santo de Deus entrou naquele homem de uma forma, ele ficou tão constrangido, e ele sabia que não merecia ter o Senhor na sua casa daquela forma, e por isso ele decidiu o quê? Partilhar a sua vida. Esse é o constrangimento que o Senhor trouxe sobre ele, em nome de Jesus. Agora entenda, que nesse momento, você tem que entender o que está acontecendo aqui, diante dessa fala. Cadeias estavam sendo quebradas em nome de Jesus na vida de Zaqueu. Cadeias estavam caindo por terra diante desse momento. Meu irmão, presta atenção, Zaqueu estava rompendo com Mamon. O reino de Deus estava sendo implantado em Jericó. Glória a Deus por isso. Deuses estranhos estavam caindo por terra naquele lugar, e isso é muito importante em nome de Jesus. E é por isso que na mesma hora Jesus se levanta e fala: glória a Deus, hoje a salvação entrou nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. E aí você fala que um publicano pecador, segundo a lei dos judeus, jamais poderia ser um filho de Abraão, nunca. Esse cara nunca pode ser. O Talmud judaico diz que um filho de Abraão é todo aquele que demonstra a mesma fé de Abraão. Como é que esse homem tem fé a ponto de fazer o que ele faz conosco? Jamais. Mas é exatamente por isso, e você precisa entender por que Jesus fala. Presta atenção aqui, para fazer o que esse homem fez, só crendo muito nele. Para tomar essa atitude aqui, só tendo muita fé para aceitar mudar de vida nessa dimensão. A interpretação da lei judaica excluía os publicanos, por isso Jesus arremata, dizendo que ele veio o quê? O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus não se move por interpretações equivocadas das Escrituras. Ele diz que veio na terra para cumpri-las de acordo à risca. Segundo as Escrituras, o reino de Deus não é para um grupo seleto, escolhido. O reino de Deus é para todos e todas. Ninguém pode ser excluído em nome de Jesus. Todo mundo tem que ter oportunidade. Às vezes a gente não aceita isso. O reino de Deus é para os pobres? Porque Jesus disse que era. Mas para os ricos não é? É também? Ué. Existe diferença no coração de Deus? Nenhuma. Jesus não escolhe as pessoas pela quantidade de bens que elas têm. Jesus escolhe as pessoas pela disposição de mudar a sua vida, de fazer algo para que o reino de Deus, onde o que manda é a verdade, a justiça e o amor, seja implantado. Aqui está a medida do Senhor. Não importa a sua classe, não importa, presta atenção, meu irmão. O Senhor não faz distinção entre ricos e pobres, mas para o Senhor é muito importante que o Senhor nunca deixava o pobre preso à sua pobreza, assim como Ele nunca deixava o rico preso à sua riqueza. O Senhor liberta os dois. Glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Todos têm lugar no reino de Deus, desde que tenha e deseje ter uma fé suficiente para fazer o que Zaqueu fez. O que? Renunciou aos deuses opressores deste mundo e se rendeu ao único que é Deus de verdade, partilhando a sua vida para produzir justiça e verdade na terra. Aqui está a medida para Deus. O que importa para você? É isso que o Senhor espera de todos nós. E como nós já falamos aqui, uma preocupação que deveria ser central na nossa vida, porque aí você servimos a um Deus que é oportunidade de vida nova, sim ou não? É isso que você está diante novamente. A presença de Deus é oportunidade para que tudo seja trazido à vida novamente, porque a vida tenha sentido, e Ele quer te dar oportunidade para vencer esses dias que são tão estranhos e tão maus, em nome de Jesus. Mas a questão aqui não é o Senhor, porque eu não sei se você vê isso, o Senhor sempre tem vindo, tem ou não tem? Então a questão, Ele tem vindo, Deus tem feito a sua parte, meu irmão, na minha e na tua vida, eu tenho certeza disso. O Senhor tem dado oportunidade, e o problema então somos nós que não podemos de forma nenhuma desperdiçar as oportunidades. Ainda vindo para cá com a minha esposa conversando, uma pessoa fala: mais um que perdeu a oportunidade de transformar a sua vida. E nós não podemos, em nome de Jesus, amém? Por isso, se você recebe a palavra de Deus essa manhã e deseja, assim como Zaqueu, aproveitar ao máximo as oportunidades, saiba que nessa manhã ela está sendo renovada na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Toda vez que eu entro nesse lugar, é isso que eu sinto. Eu não sei se você crê nisso. E eu gostaria de dizer para você algumas verdades que estão no Evangelho, para que você aproveite ao máximo a presença do Senhor neste lugar, como Ele está aqui nessa manhã, nos dando essa graça em nome de Jesus. Querido,
Você já ouviu isso aqui? Ele está no nosso meio nessa manhã. O Espírito de Deus passeia aqui, eu não sei se você consegue sentir isso. E Ele veio mais uma vez para falar. Nós louvamos, fala Jesus querido, fala porque eu quero te ouvir. E Ele veio aqui para falar. Portanto, meu irmão, não desperdice, minha irmã, o que pode ser a sua oportunidade em nome de Jesus, como a Thalita disse. Por isso, eu quero que você tome posse, porque a oportunidade não pode ser perdida. E para que ela não seja perdida, vou dizer 4 coisinhas que a gente aprende com o Evangelho. Para que ela não seja perdida, presta atenção, não permita que nada te impeça. Não permita que nada te impeça. Queira muito ver Jesus e recebê-lo na tua vida com alegria. Às vezes a gente fala, pastor, mas eu sou crente há 39 décadas, pastor. E o senhor está falando para eu já, querido, as coisas mudam, o mundo espiritual está aí, as aflições vêm, o diabo encosta, a gente não percebe, a gente está mais longe de Deus do que a gente imaginava, a gente está impedindo o Senhor de trabalhar, quando a gente menos espera a gente vai para a igreja, mas sai de lá do jeito que entrou, entra e sai pior, a gente não recebeu o Senhor. Querido, não permita que nada te impeça, queira muito ver o Senhor todos os dias na tua vida, recebam com alegria, não permita que nada impeça você em nome de Jesus. Veja o testemunho do Evangelho. E eu quero dizer para você, não se preocupe, porque nós não precisamos sair desse Evangelho 1 milímetro sequer, porque o Evangelho de Jesus nos basta, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de filosofia, nós precisamos do Evangelho. E Jesus entrou em Jericó aqui, e ali diz que morava um homem rico, mas com certeza aflito com os seus dias maus. E quando soube que Jesus estava em Jericó, fez o quê? Ele quis o quê? Ele queria o quê? Ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus. Mas veja, ele queria, não é simplesmente eu quero, não é um querer, porque às vezes querer a gente quer, mas é um querer tão sonso que não vê nada. É um querer que eu não sei que diabo de querer é esse, porque é um querer tão chinfrim, tão meia boca, que vai embora, vem, peguei, vai embora, não viu nada. Tem gente que está na igreja, hoje não vi, eu vi, senti, chorei já lá atrás, chorei aqui, ai Deus, eu quero te ver, Senhor, mas não vê, porque é um querer assim, vamos lá, culto, de não, acordei às 8, ai caramba, domingo, a gente tem que querer muito, presta atenção, o querer dele foi firme, o querer dele foi decidido, e por isso, diante de um monte de oposições que se levantaram, ele não permitiu que nada impedisse ele de querer. Impedisse do quê? Ele precisava de uma cura para uma doença física dele? Ele foi até Jesus porque ele precisava arrumar um emprego? Presta atenção, não. Nada o impediria, porque ele queria apenas ver Jesus. Ele queria esse privilégio maravilhoso. Isso é um privilégio maravilhoso. E aqui tem um detalhe mais maravilhoso ainda, meu irmão, que eu acho extraordinário, porque as pessoas que só aceitam diante do Senhor procurar ver o Senhor é quando tudo dá errado, né? Você já percebeu isso? As pessoas só aceitam o Senhor quando o mundo acaba, né? Porque enquanto tem um lugar para ele se apegar, enquanto tem um pedaço de isopor no mar para ele botar embaixo do braço, ele não busca o Senhor, ele não clama, mas basta o avião fazer a curva para baixo, que ele, ai meu Deus, me ajuda. A gente só vai diante do Senhor quando tudo acaba, quando as nossas opções vão, mas mesmo, querido, aqui não é a questão dele. A Bíblia diz que ele era rico, ele devia ter uma vida muito boa, mas mesmo assim ele queria ver Jesus, e com certeza, porque o que ele tinha não era suficiente. Percebe o que movia ele? Percebe o que direcionava? E eu quero te lembrar hoje, que se você quiser muito, de verdade, independente do que você tem, independente do que você é, que a sua vida seja suficiente para você, que a sua vida te preencha, te dê alegria, lembre-se de incluir Jesus Cristo nela, em nome de Jesus, senão tudo vai virar sepultura onde você estiver. Nós podemos ter tudo, nós podemos não ter nada, não importa, tenha Jesus, que quem tem Jesus tem tudo. E aqui tem uma questão importante, presta atenção aqui, essa era a aflição de Zaqueu, essa era a aflição do homem que eu conheci essa semana, essa era a aflição de Zaqueu também, e por isso ele queria muito ver Jesus. Agora compreenda a diferença entre os que conseguem receber e quem não recebe nada. Portanto, nós precisamos querer e querer muito. Por quê? Porque o Senhor já quer, e eu sei que Ele quer, e eu tenho certeza que Ele quer, tanto que Ele tem vindo constantemente e nos dado oportunidades. Entretanto, se nós queremos aproveitar, nós temos que aproveitar, senão nada vai mudar. E eu preciso que você não desperdice, vá para a tua casa hoje com a tua bênção, amém? Como, pastor? Queira muito ver o Senhor, mas não permita que nada te impeça. Que não deixa, não perca tempo dizendo, ai não deu pastor, ai a minha cãibra, ai pastor, não, eu
não vou porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Não, queira muito. Faça o que tiver que fazer para ver Jesus. Sobe na tua árvore aí em nome de Jesus. Não, mais alto, eu vou cair, vai cair nada. Sobe aí, queira muito. Onde você estiver. Às vezes você está num momento de aflição no teu trabalho e tal. Vai para o teu banheiro e fala assim: Senhor, eu quero ver o Senhor aqui agora, nesse momento. Eu quero ver o Senhor na minha vida, eu quero ver o Senhor nessa situação. Queira, mas queira de verdade. Porque tudo impede a gente, meu irmão, em nome de Jesus. Enfrente a oposição com for. Esquece a falação do povo, porque o povo vai falar mesmo. Deixa falar, não tem problema não. Nada, nem ninguém nesse mundo pode impedir você de querer ver o Senhor, porque é assim que se aproveita a oportunidade que vai surgir, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? É fundamental, em nome de Jesus, em primeiro lugar. Mas para que a oportunidade não seja perdida, em segundo lugar, presta atenção aqui. Reconheça que você é um pecador ou uma pecadora e se arrependa. Arrependa-se. Reconheça quem somos nós. Eu não quero perder oportunidades, pastor. Então reconheça, você é pecador, você é pecador, então arrependa-se. E eu digo isso porque o texto deixa muito claro que Zaqueu quis muito ver o Senhor e por isso nada o impediu. Essa primeira parte ele passou e ele até se expôs ao ridículo diante de todo mundo. Ele correu, ele subiu numa árvore e quando Jesus chegou perto dele, olhou para cima e falou o quê? Zaqueu, desce depressa daí, baixinho, porque hoje eu quero ficar na tua casa, glória a Deus. Desce depressa daí, imediatamente. Ele desceu e não desceu, desceu mais do que depressa, mas ele deve ter deslizado, ele deve ter pulado, não sei, querido. Veja, ele estava diante do quê? De uma oportunidade maravilhosa, de uma oportunidade extraordinária. Jesus estava passando, ele não podia perder por nada. Ele queria tanto ver o Senhor, mas ele não fazia a menor ideia que mais do que querer ver, tinha alguém querendo ver ele. Mais do que querer ver, tinha alguém querendo salvar. Mais do que querer ver, tinha alguém querendo mudar a vida dele. Oh, aleluia. Às vezes você vem para a igreja achando que você vai lá, querendo ouvir, ver, e tem um Deus querendo transformar a tua vida inteira, em nome de Jesus. Às vezes você vem aqui certo que você precisa de algo da parte de Deus, você não imagina, você nem percebeu que foi o Senhor que moveu céus e terras na semana para que você estivesse aqui hoje. O Senhor te livrou de tanta coisa nessa semana, para que hoje você estivesse aqui, você ainda não percebeu, em nome de Jesus. Ele preparou todas as coisas e te chamou para estar aqui hoje na tua figueira. E nós temos que enxergar isso. Entretanto, entenda que quando Ele nos vê, vem o pedido. E o pedido aqui: desça depressa. Tem que descer depressa, porque Ele quer entrar em nossa vida. Desça depressa porque Ele quer entrar nessa situação. Desça depressa porque Ele quer te fortalecer. Desça depressa porque Ele quer te curar. Desça depressa porque Ele quer fazer alguma coisa. Mas se nós não descermos de onde nós estávamos, se nós não vamos receber nada na vida, queridos, se nós não mudarmos de posição, o ser humano precisa entender que para ter o Senhor na sua vida precisa descer, e descer aqui precisa ser arrepender-se, sair de onde está, sair da posição e se colocar rendido aos pés do Senhor. Ou ele era um homem de posição, não era? Rico, tal, desceu e se humilhou na presença do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que o Senhor está aqui nessa manhã e Ele é uma grande oportunidade para todos nós, para mim. Mas para a gente não perder, nós vamos reconhecer quem somos nós vamos reconhecer que nós precisamos dEle, nós precisamos enxergar os nossos pecados e descer depressa, porque é assim, diminuídos, reconhecendo quem somos, que nós não desperdiçaremos a oportunidade que está diante de nós, em nome de Jesus, amém? E eu digo isso porque eu conheço gente que é muito pobre, mas que foi alcançado pelo Senhor e já recebeu muita coisa, mas fica com os discursos danados e nem na igreja vem para agradecer o Senhor. Conhece, né, Lê? Tanta gente. Porque não desce, está em cima da sua árvore, seja ela qual for. A árvore do seu discurso pronto, montado, de tudo que você já sabe, tudo que você já ouviu. A gente é cheio de desculpa, meus irmãos. E o Senhor vem nessa manhã te dizer: não desperdice essa oportunidade que eu estou te dando, desça daí em nome de Jesus, amém? Mas em terceiro lugar, você está entendendo essa palavra sim ou não? Está entendendo aí sim ou não? Para que a oportunidade não seja perdida. Terceiro lugar, aceite consertar o teu passado, meu irmão, e comprometa-se com o reino de Deus, meu irmão. O Senhor vem nos dar oportunidade, sim ou não? Porque mais do que nós queremos que é Ele, que é o quê? Salvar, transformar, mudar, nos dar uma nova oportunidade de vida, um recomeço. Mas para que Ele venha e essa oportunidade não seja perdida, nós temos que aceitar consertar o nosso passado e nos comprometer com o reino de Deus.
Presta atenção aqui, o texto diz que Zaqueu queria muito ver Jesus, mas ele não sabia que quem queria muito mais ver ele era Jesus. E quando o Senhor chamou, disse que ele queria entrar na sua casa para pousar. E nós já vimos aqui que ele desceu depressa, e o Senhor foi com ele para a sua casa. Mas me diga aqui, veja, o Senhor pediu alguma coisa? O Senhor não pediu nada para ele. Estranho até, o Senhor não fez nenhum milagre, o Senhor não contou uma parábola, o Senhor simplesmente se fez presente na casa de Zaqueu, o Senhor simplesmente foi lá denunciar uma perna de carneiro lá, sei lá, uma comida boa, ele foi lá simplesmente. Agora veja, bastou a presença do Senhor na casa de Zaqueu para que ele se constrangesse a ponto de quê? Querer mudar completamente o rumo da sua vida. Bastou o Senhor chegar, que ele já quis mudar. Só o fato de Jesus estar nas nossas vidas, presta atenção aqui, já é uma oportunidade para que mudanças aconteçam. Tem gente que acha que pode ser crente em casa. Tá bom, eu respeito, Deus está se manifestando na sua casa, glória a Deus, mas tem um lugar que o Espírito Santo de Deus te chamou, porque Ele quer falar com você, Ele quer te dar um abraço, Ele quer ministrar uma palavra, Ele quer, se você conseguir na tua casa cantar um louvor tão lindo igual nós ouvimos aqui hoje, vai lá cantar na sua casa, mas aqui o negócio pega, aqui o negócio é outro, e eu quero dizer para você, nós precisamos estar presente, porque quando nós nos juntamos assim, e o Senhor se manifesta, é uma rica oportunidade para que mudança já comece a acontecer. O simples fato de você ir na igreja, você não imagina, mas só por estar lá, oportunidades já começam, e a mudança já vem automaticamente, porque foi o que aconteceu aqui. O Senhor não pediu nada, o Senhor não exigiu nada, mas já começou a mudar, sim ou não? A presença do Senhor já traz o Espírito Santo de Deus sobre nós. Verso 8, olha Jesus, olha Senhor, eu sou líder aqui, eu sou rico, mas hoje eu decido dar metade dos meus bens aos pobres, e a quem extorquir vou restituir 4 vezes mais, diz ele. Presta atenção aqui, fique atento nessa atitude desse homem diante de um Jesus que não pediu nada, porque na presença de Jesus aqui está estourando cadeias na sua vida. Pela simples presença de Jesus aqui, Ele está libertando e se libertando de correntes que o prendiam a este mundo, e no passado, tudo que ele era, tudo que ele fez, estava caindo por terra, o seu passado em nome de Jesus, independente de quem ele era, independente do que ele fez, o passado estava sendo superado neste momento. Percebe isso? Percebe como a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos leva a abandonar o que nós éramos? Estava sendo superado. Zaqueu era rico, e está tudo bem, mas o problema não eram as riquezas, o problema é que ele era escravo dessas riquezas, sim ou não? O problema é que elas eram senhores da sua vida, e por isso essa atitude é tão nobre, a ponto dele decidir quebrar correntes, partilhando a sua riqueza com os pobres. E a conversão verdadeira aqui é venciado, não porque o dinheiro, mas porque ele está mudando o seu passado. Você entende isso, sim ou não? Porque não é porque você é rico que você é pobre. Às vezes você é pobre, você não tem dinheiro para partilhar com os pobres, mas você tem que romper com o teu passado. E aqui está o caminho de conversão. Romper com o que nós éramos, romper com o que nós fizemos. Meu irmão, a questão do Espírito Santo dessa manhã não é com o Zaqueu não. O Zaqueu já recebeu sua porção há 2.000 anos atrás. A questão do Espírito Santo dessa manhã é comigo, é com você, é conosco. Meu irmão, presta atenção. O Evangelho quer nos alcançar e causar constrangimento, porque é isso que o Evangelho tem que fazer. Nossa, pastor, eu fui naquele culto, é tão lindo, é pretão, tem um som da hora, tem umas luzes maravilhosas, tá. E o Espírito Santo de Deus mandou tomar vergonha na cara. Não, então perdeu o seu tempo. Porque o Evangelho manda e tem compromisso e quer transformar. É isso que o Evangelho vai. Ele nos constrange, meu irmão, em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Onde o Evangelho não mexe com o nosso status, onde o Evangelho não mexe com o nosso comodismo, se o Evangelho não tira debaixo de nós aquilo que está nos garantindo, às vezes tudo que você tem é uma corda bamba, o Senhor vem e tira a corda bamba. Caramba, Jesus, agora pega na minha mão que você não cai, besta. Se o Evangelho não tira a gente desse relacionamento nocivo com o dinheiro, alguma coisa está errada, meu irmão. Cuidado com os evangelhos que você tem ouvido, porque em tudo que eu ouço, eu medito, eu penso, eu vejo o Evangelho constrangendo e tirando. Por exemplo, eu não acredito nesse negócio de conversão do coração. A igreja gosta disso, eu acho isso uma bobagem, porque para mim tem que converter o meu coração e a minha carteira também. Desculpa, precisa. Por quê? Porque a carteira e muitas coisas e tudo isso me escraviza, e nada que me escraviza pode me colocar diante do Senhor. Diante do Senhor só existe liberdade. Presta atenção,
Sabe por quê? Porque o amor liberta, o amor não obriga, o amor não escraviza, o amor não acorrenta, o amor liberta. Por isso tudo aquilo que nos acorrenta tem que cair por terra em nome de Jesus, amém? Tem gente que quer dizer que é santo, mas o compromisso com as aflições sociais do mundo é zero. A igreja está cheia de gente que não está nem aí se tem gente passando fome. Não está nem aí, não é problema meu, ema. E ainda sabe o que é pior? Agradece ao Senhor porque tem uma mesa tão abençoada, porque está sendo tão abençoado. Ele tem que agradecer mesmo. Mas veja, além de agradecer, tem que atacar de Zaqueu aqui. Tem que saber que Deus colocou tudo nas suas mãos para fazer deste mundo um lugar melhor e mais justo para todo mundo, E nós temos que fazer parte disso, meus irmãos, em nome de Jesus. Ah, mas lá na minha igreja o pastor é ladrão. Então sai de lá, toma vergonha na tua cara. Ah, mas lá na minha igreja Deus não fala comigo. O que você está fazendo o que aí? Está louquinho para o outro falar, né? Aí o diabo vem e fala, é isso? Procure o Senhor em nome de Jesus. Faça com que Deus fale com você. Faça com que Deus te constranja. Faça com que Deus te mostre os erros da tua vida. Porque assim tem mudança, assim tem vida, assim tem salvação. Em nome de Jesus, amém? O Senhor estava indo para Jerusalém morrer na cruz. Deus estava interessado no dinheiro do Zaqueu? Estava. Ele ia morrer. Aí eu falo para você assim, o Senhor pediu alguma coisa para Zaqueu? Pediu? Mas o Espírito Santo de Deus pediu. O Senhor não pediu, o Senhor se calou, mas o Espírito falou. É com você, se cala que você vai ver o Espírito falando com você. O Espírito Santo dele pediu o quê? Zaqueu, esquece teu passado. Eu imagino Zaqueu na mesa, e comendo, e bebendo, e aqui dentro do coração dele, o Espírito Santo dele falando, Zaqueu, esquece quem você era, Zaqueu, larga para trás isso, abre a mão do que você sempre foi, use tudo que você tem para se comprometer com o reino de Deus aqui na terra, meu irmão. Jesus vai ali, Zaqueu, partilhar a sua vida com a humanidade. Então partilhe a sua vida para melhorar aquilo que você tem, a vida dos pobres. Faça alguma coisa, Zaqueu, o Espírito Santo de Deus bradando, meu irmão. Zaqueu tirou tudo do centro dele mesmo, e começou a usar o que ele tinha para alcançar os outros, para abençoar os outros. Eu estou louco? Isso está escrito na sua Bíblia? Você só na minha avisa que eu rasgo. Mas a gente tem que tomar posse do Evangelho, sim ou não? Nós temos que sair de nós. Isso é oportunidade. Deus nos dá as oportunidades, porque as boas obras de Deus são preparadas por Ele de antemão, para que você caminhe naquilo que Ele espera de você. Presta atenção, Zaqueu foi isso. O ditado diz que a vida é feita de oportunidades, e é muito interessante, é bem importante não perder quando ela se apresenta. Eu quero que você tome posse, e hoje o Senhor está dando, e Ele é essa oportunidade, e Ele está passando por aqui mais uma vez, e Ele veio nos visitar mais uma vez, para que a gente não possa perder Ele. Para isso nós temos que renunciar ao nosso passado, meu irmão, seja ele qual for. Mas pastor, lá atrás a vida era tão dura. Pois é, mas não é mais. Abra mão dessa chorimela lascada. Tem gente que tem dó de si mesmo, não é? É um discurso de autocomiseração miserável. Ai, coitado de mim. Ai, coitado de você, o quê? Ai, pastor, mas onde eu moro? Então se entrega ao Senhor, que você vai ver como o Senhor melhora onde você mora. Em nome de Jesus. Melhora ou não melhora? E Ele é capaz de tirar você de lá em nome de Jesus, porque Ele pode tirar. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Ele está passando, nós não podemos perder. Esqueça quem você sempre foi. Esqueça aquilo que você... Abra mão do que você era. Tire o foco de você mesmo e se comprometa com o reino de Deus, porque assim haverá salvação em nome de Jesus. Você crê? Amém. Em nome de Jesus. Mas em último lugar, para que a oportunidade não se perca, não seja perdida, entenda que o Senhor tem não é só para você, mas tem que alcançar os outros. Observe esse texto. Entenda que o que o Senhor tem não é só para você, mas precisa alcançar os outros. Porque depois que Zaqueu, completamente constrangido pelo Espírito de Deus, decidiu mudar completamente o rumo da sua vida, decidiu partilhar tudo o que ele tinha com quem não tinha, consertando o seu passado de erros, o Senhor diz nos versos 9 e 10: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu quero que você se aposse disso, porque observe que lá, hoje Zaqueu se salvou, foi isso? Hoje Zaqueu conseguiu alcançar a sua salvação. Hoje a alma de Zaqueu... Não. Hoje houve salvação para toda essa casa. A casa toda subiu na árvore, não só ele subiu, mas a salvação alcançou quem? Toda a sua casa. Por quê? Porque aquilo que o Senhor tem não é só para você. É para você sim, mas não é só para você. Não pode se restringir somente a você. Observa como você é uma ferramenta preciosa na mão das pessoas que você ama.
Observe como vale a pena buscar o Senhor, se render a Ele, porque isso vai alcançar as pessoas que você ama. A salvação que Deus tem é para você, mas através de você é para toda a tua casa, e todos e todas vão ser alcançados pela sua vida, pela sua casa, por toda a sua família, para a família da sua família. Você entende isso? É precioso demais isso, é uma oportunidade rica demais. Por que Jesus disse aqui que houve salvação sobre Zaqueu e sua casa? Porque ele era um filho de Abraão. Por quê? Ora, porque quando Deus chamou Abraão, o que Deus falou para ele? Abraão, vem aqui porque eu vou fazer de você uma grande família. A mulher dele era estéril, ele não tinha filho. Eu vou fazer de você uma grande família, eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar a sua casa, porque através da sua vida e da sua casa abençoadas, eu vou abençoar todas as outras famílias da terra. Essa promessa de Abraão está sobre a sua vida, meu irmão, está sobre a sua vida, minha irmã. O Senhor quer vir, Ele quer abençoar você, Ele quer salvar você, Ele quer abençoar toda a tua casa, todo mundo que você ama, porque através de você e a sua casa abençoados, Ele vai abençoar todas as famílias da terra. Como é que isso pode ser guardado na nossa gaveta? Como é que a gente pode esconder isso no armário? Se isso não é promessa de Deus, presta atenção, não impeça a bênção que o Senhor quer derramar sobre você. Faça o que o Senhor tem feito na tua vida, alcançar as famílias, meu irmão. O que está no coração de Deus é tornar a tua vida uma bênção, mas é você, é sua casa, é sua família, é o lugar que você trabalha, são seus amigos, são seus parentes, são seus parentes, e tudo Deus quer alcançar todo mundo com as bênçãos que Ele quer derramar sobre a sua vida. Por isso eu oro e eu falo, Senhor, eu quero ser abençoado, mas no lugar que eu trabalho eu também quero. Eu quero ser abençoado, mas eu quero que o meu vizinho também seja. Eu quero ser abençoado, mas eu quero que o meu irmão e minha irmã também sejam. Eu quero ser abençoado, mas eu quero que a minha mãe também seja. Eu quero que todo mundo seja abençoado junto comigo. Porque hoje em dia é um tal de, ai Deus, me abençoa, ai Deus, eu quero, ai eu preciso, que a gente não olha para Zaqueu e o Senhor falando para ele, hoje houve salvação sobre essa casa toda aqui. E esse é o meu filho de Abraão, e através dessa casa aqui, nós vamos alcançar tantas outras famílias, em nome de Jesus. E eu fico pensando, a gente está acostumado com uma tradição religiosa, que fala de uma salvação da alma, né? Parece que é só nossa, né? E aí eu queria dizer para você, o Evangelho hoje vem me ensinar, através da vida desse homem, que a salvação não é só para minha alma, é para minha alma, mas é para o meu corpo, é para o meu espírito, é para minha casa, é para minha carteira, é para os meus vizinhos, e por aí vai. O Senhor quer abençoar a terra através das nossas vidas. Existe algo lindo no coração de Deus, todas as dimensões dela. Para Zaqueu, e Zaqueu aqui alcançou a sua alma, alcançou, ele teve perdão do seu passado, da sua história, mas alcançou também os seus bens, e estendeu-se a sua casa assim, mas foi muito além. Porque a salvação de Zaqueu alcançou os pobres de Jericó, sim ou não? Alcançou os que eles tinham extorquido, e todo mundo foi abençoado pela salvação que Jesus tinha, sim ou não? Assim é com você, assim é comigo, assim é que tudo aquilo que o Senhor tem feito, Ele tem feito em você, e Ele quer alcançar todos e todas, e Ele vai fazer isso através de você, em nome de Jesus, amém? Percebe aqui o plano de Deus? Salvação tem a ver com transformações de todas as dimensões da vida. A sua salvação precisa impactar o mundo que você vive. Mas eu sou tão pequenininho, seja salvo, faça o que esse homem fez, queira muito, faça isso aqui que você vai ver como você vai impactar a tua vizinhança. Quando o Senhor te alcança, Ele chega, Ele te vê, Ele te chama, o Espírito se manifesta e te constrange, a santidade se faz, a salvação é dada pela graça de Deus, e todo mundo é abençoado. Afinal o Senhor veio buscar e salvar todos e todos que estavam perdidos. Todos e todas quem? Todos e todos que estão perdidos, ué. E ponto, amém? Portanto, veja, nessa manhã, se pergunte, será que tem alguma coisa impedindo que a minha vida seja transformada? Se pergunte, Deus tem vindo o tempo todo? Sim. Deus tem sido uma oportunidade maravilhosa de salvação de toda pressão? Sim. Para muita gente Deus tem vindo, mas nem na igreja vai para ver o Senhor, né? Né, Bia? Para dar você não entende a complexidade. Enquanto as meninas estavam falando aqui da estrutura da igreja, do Ministério de Comunicação, eu fiquei entendendo que nós não demos um passo, nós não chamamos uma pessoa sequer para fazer nada daquilo que você viu ali, nada. Eu e minha esposa nunca abrimos a nossa boca, né, Lê? Para fazer nada. Deus constrangeu, o Espírito Santo de Deus constrangeu todo mundo a montar essa estrutura que você vê aqui, que tem alcançado muito mais do que tem aqui, tem alcançado centenas e centenas de pessoas lá fora. Eu fiquei pensando como é maravilhoso, como Deus tem vindo, Deus tem feito a parte dele, o Senhor é maravilhoso. Agora assim, esse monte de coisa que acontece aqui, tem gente que nem aqui vem para ver o Senhor, e eu estou vendo o Senhor aqui nessa manhã, você está vendo? Tem gente que nem vem.
Desculpa, mas ficar na cama eu não sei se vai te fazer ganhar alguma oportunidade. Você perdeu alguma coisa de ter acordado cedo hoje para cá? Perdeu? Você ficou mais pobre? Você ficou mais... Não, você está saindo daqui muito melhor que você entrou. Sim ou não? Então a gente tem que perguntar, será que nós não estamos? Por que nós não podemos deixar a oportunidade passar? Como assim, pastor? Eu não quero perder, como é que eu faço? Então não permita que nada te impeça. Queira muito ver o Senhor, receba o Senhor com alegria, não deixe nada te impedir, não, porque vão tentar impedir. O diabo vai tentar impedir, mas não deixa. Persevera, vai lá, eu vou dar um jeito, me ajuda, peça ajuda em nome de Jesus. Em segundo lugar, reconheça que você é pecador, então se arrependa. Porque oportunidades diante do Senhor serão aproveitadas quando a gente desce, a gente se arrepende. Em terceiro lugar, aceite consertar o seu passado e comprometa-se com o reino de Deus. Entenda que o Senhor tem muita coisa, mas não é só para você. O que Ele tem é para você e é para alcançar os outros em nome de Jesus. É assim que a gente não perde oportunidade, amém? Você entende isso? Com essa tristeza louca, você recebe isso? Amém. Querido, salvação vai para muito além de fazer parte de uma nova religião. Pastor, antes eu era da macumba, agora eu me converti, então agora estou salvo. Vai para além disso. Você sai dos lugares de escravidão, vai para muito mais do que isso, é muito mais do que fazer parte de uma religião. Tem a ver com pessoas que querem que as suas vidas tenham um sentido de verdade. Não dá para ser um marasmo, uma escuridão, uma falta de alegria, uma falta de amor, não dá. A nossa vida tem que ter um sentido, independente se a gente é rico ou pobre. Por isso nós temos que querer muito ver o Senhor, porque se a gente quer, Ele vai nos ver e nós vamos ser convidados, porque o Senhor quer ir para as nossas vidas, o Senhor quer entrar na nossa vida, na nossa casa. E se a gente aceitar, as coisas vão mudar, querido. Acredita em mim, vai mudar. Automaticamente vai começar a acontecer coisas que você nem imaginava. Dê esse passo, você vai ser acolhido pelo Senhor, tudo será diferente, e além disso, toda a salvação trará sobre você as mesmas promessas que estavam sobre Abraão, e nós e nossa casa seremos abençoadíssimos, porque nós temos que ser parte do plano de Deus de abençoar o resto do povo, todas as famílias da terra, em nome de Jesus, amém? Portanto, o teu dinheiro não serve só para comprar celular, nem mansão em Alphaville. A sua vida não serve só para falar mal dos outros. Você faz parte de um plano muito maior. E o dia que você tomar posse disso, a salvação será sobre você, porque o Senhor vai usar isso para fazer a vontade dele se espalhar nessa terra em nome de Jesus. Você quer? E se você aceita, então aplauda ele com alegria, que você está muito triste. Fica de pé.